3, 2, 1. Começou. Oi, meninas, boa noite mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês aqui em casa. Hoje a gente vai para a última sessão de estudo desse nosso movimento restaurativo. Última sessão de estudo desse movimento da pesquisa, porque tudo tem um prazo, né? Tudo tem um direcionamento de normas, mas com toda certeza é uma caminhada, né? É um caminho desbravando e vendo outros caminhos, outros horizontes que a gente pode conectar e trabalhar juntas. Eu hoje de manhã não, foi umas 13 horas, 13h30, hoje encerrou também outro ciclo, que eu estou fazendo o curso de formação de facilitadores, ou facilitador ou guardião. Gostei muito dessa palavra, guardião, sabe, Alzira e Vilene? Guardião do círculo de construção de diálogo ou círculo restaurativo, né? E hoje encerrou essa formação. E eu fiquei extremamente emocionada. Nossa, isso também é bastante fácil de acontecer, mas assim, eu me emocionei bastante, porque eu fui uma das escolhidas desse processo para fazer o curso. Quem estava lá, Evilene, Alzira, eram servidores igual vocês. E eu falei, eu era civil lá, e vocês, servidores todos lá. Então, assim, tinham os promotores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, eu acho que eram mais esses que estavam lá. E eu, professora, de outra área, né, da área do direito. Então, assim, não era eu e todos os colegas lá. E eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Esse processo que a gente está vivendo aqui de pesquisa, em especial na região metropolitana de Belém, e mais ainda na educação, foi algo que chamou muita atenção deles. Então, assim, a gente está no momento certo e na hora certa de trabalharmos esse olhar restaurativo na educação. Foi isso que ficou bem pontuado quando eles conversaram dentro do curso, que o olhar restaurativo, e aí eu me justifico por que eu estou falando olhar restaurativo, porque no começo já que hoje é a última sessão de estudo, eu compartilho com vocês que no começo da minha pesquisa, eu tinha um olhar. Eu percebi que não estava sendo muito colaborativo. Eu dizia, não, porque é muito bacana, é muito importante, porque tem instrumentos, e aí é tudo bom, puxa, é possível ser aplicado. E assim, bem de forma incisiva, sabe aquela mãe que diz assim, menino, toma o remédio que vai ser bom para ti? E o menino, não, é amargo, não é bom, eu não quero. Aí a mãe, mas toma, menina, esse remédio que vai ser bom para ti. Então, nada de convincente, né? Totalmente impositivo. E era esse olhar que eu tinha no começo dessa jornada. E aí, hoje, encerrando essa parte da sessão de estudo, eu percebo que não é a JR. A justiça restaurativa já está na nossa casa, a JR já está no chão da nossa escola. Eu percebo que a gente já tem essa realidade no nosso movimento. O que a gente está fazendo nesse momento aqui, Alzira, Vilene, é trabalhando o nosso potencial do nosso olhar restaurativo. E cada um com a sua expertise, cada um com a sua percepção. Então, a percepção da Evelyn é uma, a Alzira é outra. Eu, com certeza, mudei para caramba no começo dessa pesquisa, quando eu fui falar a respeito dos objetivos da pesquisa para o primeiro grupo, lá em junho de 2023, que eu falei que era para saber, primeiro momento, quais eram os conhecimentos que os partícipes tinham, acho que 2 sabiam que era JR e os demais não tinham uma proximidade, então não sabiam de falar a respeito. Mas quando eles começaram a dizer o que acontecia dentro da escola, era JR que estava acontecendo, era a justiça restaurativa que estava acontecendo.
E aí eu fui nessa caminhada, exercitando cada vez mais a escuta, muita escuta, muita escuta. Foi que hoje eu não falo mais, apesar do título do meu trabalho ser a implantação da justiça restaurativa, eu percebo que quando eu venho falar com vocês, profissionais que eu respeito enormemente, salve, salve os pedagogos e pedagogas aqui, que a gente tem que falar do olhar restaurativo. Então, de que forma a gente pode trabalhar o olhar restaurativo na realidade que a gente vivencia? Aí vem a questão de forma a como a gente pode adequar as necessidades e as possibilidades. Necessidades a gente consegue perceber no decorrer da nossa caminhada, né? Com certeza, Alzira, você deve ter muitas missões aí no seu processo diário aí de conversar, né, com os meninos do Joaquim Viana. Evilene também tive o privilégio de ter proximidade com a Evilene, e eu vi também que tem movimentos para acontecer, essa é a necessidade. E o que é possível aplicar? O que é possível a gente viver dessa construção de um plano de convivência? Então, é o que nos traz aqui hoje. O nosso último tema fala sobre justiça restaurativa e a cultura de paz. E eu estava com muita vontade de apresentar esse texto para vocês, meninas. Chegou o livro que eu amo, que é esse aqui, Educação para uma Vida Mais Plena, do Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg é um psicólogo que trabalha esse direcionamento de desenvolver conexões. Conexões. Então, quando você consegue identificar a necessidade de uma pessoa, você então vai ter condições de verificar possibilidades de atender aquelas necessidades. Pode ser que a gente não consiga. A maioria das vezes a gente não consegue alcançar a necessidade. Mas o fato de da gente ter ouvido a pessoa, de eu ter dado atenção para a pessoa, isso faz com que crie um elo de conexão. E esse elo de conexão ele vai se fortalecendo cada vez mais quando você vai fortalecendo um ambiente de escuta. Esse ambiente de escuta, ele vem quando a gente consegue construir um ambiente seguro, onde aquela pessoa possa vir até a gente, aquele aluno, aquela aluna possa vir até a gente e conseguir se expressar sem medo de ser repreendido, sem medo de ser repreendida, ou sem medo que já tenha um pré-julgamento antes dele falar. Antes dele falar, lá vem o fulano, meu Deus, que isso? Então, esse livro, para mim, ele foi um divisor de águas na minha pesquisa. E eu compartilho com vocês, meninas, em especial esse capítulo 4, que foi esse que a gente compartilhou aqui. O capítulo 4, ele fala a respeito do criando relacionamentos de parceria entre professores e alunos. Então, ele chega falando para a gente a respeito daquela relação que temos. Isso é uma coisa que é inevitável. Eu também vivo isso, é a questão do poder sobre. Né? Quando a gente vem desse movimento do poder sobre, né? Então, meu professor ter poder sobre mim, e aí isso a gente vai reproduzindo em outras ações, em outros processos. Isso vem da nossa formação. Foi assim que eu aprendi. E para eu desconstruir isso, ou para eu viver o que eu acredito, eu estou sofrendo muito. Eu compartilho com vocês, porque nem sempre encontro pessoas que pensam igual a mim. Eu encontro a maior parte das pessoas que não pensam igual a mim, que pensam diferente. Então,
Quando eu encontro pessoas que pensam diferentes, de igual a mim, elas não estão erradas. É o ponto de vista delas. E eu tenho outro ponto de vista. Então, de que forma a gente pode trabalhar um diálogo aí? Aí vem a questão de como você vai trabalhar esses pensamentos diferentes. E o Marshall Rosenberg diz o seguinte, lá na primeira página, na página 85, meninas, contudo, se de fato queremos preparar os alunos para criar e conduzir de modo sustentável organizações que tornem mais plena a vida, sugiro oferecermos a oportunidade dos estudantes se relacionarem como parceiros dos seus colegas, professores e administradores escolares. Um aspecto desse tipo de parceria é estabelecer objetivos de ensino de modo cooperativo. Aí a gente volta para a questão do plano de convivência. A gente volta, antes de formar o plano de convivência, para a questão da escuta, que é algo que aparece muito. Quanto mais eu me aproximo do chão da escola, quanto mais vocês me dão a oportunidade, meninas, de eu me aproximar do chão da escola, me aproximar assim, do meu objeto, porque até então, no meu objeto de estudo, são vocês, profissionais da educação. Os alunos não estavam na PEC, mas aí é inevitável, a gente entra nesse universo, a gente vai junto. Então, com certeza, quando eu for defender a tese, que vai ser agora, daqui a 2 meses, eu vou ter que colocar os alunos, porque é uma experiência que eu estou vivendo e mudou muito meu ponto de vista. Alzira, Evilene, mudou muito, muitíssimo, assim. E eu percebi, e aí vem outro ponto desse, porque esse texto são 31 folhas, né? Então, assim, eu estou fazendo só um resumo do que eu percebi e para passar a palavra para vocês, pode ser assim? Ah, obrigada. Eu percebi que nas folhas 86 ele dá uma fórmula para a gente. Olha só o que ele diz lá nas folhas 86. Ele diz assim: para que os objetivos sejam objetivos com vistas a uma vida mais plena. Isso já me ganhou. Desse título já, eu falei, pronto, ele arrasou aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu prestei bastante atenção nessa receita aqui, Ozira Evelene disse, para que os objetivos sejam estabelecidos em conjunto, é necessário que os educadores comuniquem claramente como a vida dos alunos será enriquecida pelos objetivos que escolherem. Isso é vital, pois educação para uma vida mais plena só acontece quando as ações de professores e alunos são motivadas pela intenção de tornar a vida melhor para todos. E não com medo, pelo medo de punição, ou pela esperança de recompensa extrínseca, uma nota alta, ou uma bolsa na faculdade, por exemplo. Certamente, não por causa de alguma tradição, segundo a qual as pessoas em postos de autoridade sabem o que é melhor para os demais. Então, aqui ele deu, eu percebo, que uma dica para a gente, um divisor aqui de águas, no sentido de trabalharmos a responsabilidade, que foi o que a gente conversou nas conversas anteriores, que tem um tríade. A responsabilidade, ela vem quando? Quando é que a gente trabalha a responsabilidade e a corresponsabilidade? Então, está todo mundo envolvido. Quando a gente tem o pertencimento na decisão, então, foi você e o aluno que trabalharam aquele movimento. Quando tem a autonomia de estar ali discutindo a respeito da situação, por exemplo, com os representantes de turma, ou entre os professores, né? Não somente um lado foi ouvido, mas todos os lados foram ouvidos, para que você possa, então, ir em busca do terceiro ponto, que é o potencial, alcançar o potencial máximo daquele ser humano que está ali na sua frente. Então, uma diferença, um momento de diferença gigantesco que acontece entre
a disciplina punitiva e a disciplina restaurativa é que a disciplina punitiva ela vai te dar um castigo, uma perda. Vai haver uma perda por algo que não foi feito. A disciplina restaurativa, que é o olhar restaurativo que vem aqui, ela vai trabalhar a corresponsabilidade daquele resultado que foi ali então alcançado. Por que foi alcançado aquele resultado? O que foi que aconteceu? Por que a nota foi daquele jeito? O resultado, por que se expressou daquele jeito, a aluna? Bem-vinda, Lian! Boa noite! Coisa linda! Chegou na hora. E com café, porque ela é assim, ela é arrasa. Bem-vinda, Monique! Ah, é água? Não é café? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Perdão, boa noite. Desculpem o atraso. É chá, não bebo café. Eu ainda estou esperando minha alma voltar para o corpo depois da prova de ontem. Meu Deus, teve prova ontem, Alian? Teve prova, meninas? Foi prova? Égua, como assim? Viramos alunos. É isso. Quero saber depois. Mas o réu primário está entre nós, está tudo bem. Eu amo a Lian por isso. E para que servem os amigos? Os amigos servem para isso também. Para tirar sarro com a minha cara. Nunca. A gente está sempre junto e conectado. Ai de mim, ai de mim. Aí eu estou conversando com as meninas, Eliane, a respeito desse nosso material, olha, esse aqui que eu estava assim, pensa numa pessoa que estava ansiosa para conversar sobre esse material aqui. Esse material, Eliane, eu estava falando para as meninas, foi assim, um divisor de águas na minha pesquisa. Égua, parece que fez todo sentido quando eu comecei a ler esse material. Eu me encontrei nele, eu me senti. Eu falei, me tocou. Foi um material que disse assim: faz sentido isso. E quando bate aquele desespero, aquela crise existencial, quando a alma quer ir embora do corpo, como a Liana falou, concordo com ela, eu leio esse material. Ele me conecta. Quando eu estou a fim de desistir tudo, jogar o balde, aí eu leio. Porque aí eu percebo por que eu estou aqui. Tudo que a gente tem, que a gente faz tem um propósito, eu acredito muito nisso. Então, tem um motivo de eu estar aqui. Eu não estou aqui somente no sentido de uma pesquisa. Eu tenho uma família que me abraçou, a Lian, a Alzira, a Veilene e os outros amigos. E tudo tem propósito, assim, eu tenho fortemente nisso. E quando eu li o Martin Rosenberg, que ele fala, então, que para que os objetivos da educação sejam estabelecidos, é importante que haja esse desenvolvimento dessa corresponsabilidade. Então, eu falei, ok, aí eu tenho um caminho. Mas como é que eu vou trabalhar essa corresponsabilidade, sabendo que eu tenho várias normas e prazos que correm rápido e gestor e gestora que às vezes estão sozinhos, né, e tem que dar conta de tudo. Como é que eu vou trabalhar essa corresponsabilidade? E ele vai caminhando com a gente nas folhas 87 e diz assim, esse processo de estabelecer conjuntamente os objetivos de aprendizado pode começar quando o professor recomenda uma área de estudo e explica as necessidades que serão atendidas pelo conhecimento adquirido através desse esforço, segundo a visão do professor. Então, ok. Eu achei muito bacana. Eu li esse começo, essa introdução, eu achei assim muito interessante e me reportei a certos professores. Não, tu tem que estudar porque isso vai cair na prova e pronto, acabou. Aí o aluno não se sente assim, peraí, mas eu vou usar isso em algum momento. Achei até muito legal que o autor também comenta, né, que muitas das coisas que ele estudou, para ele nem foi útil. Então, se é uma construção
com a ajuda, entre aspas, do aluno, achei interessante a fala do professor. O aluno é ignorante, seja no ensino médio ou um aluno de primeiro aninho. Ele fala isso no texto, né? E aí eu fiquei pensando como a mente acaba... Você expande para certas situações, mas se limita para outras, né? Porque até um aluninho de primeiro ano, quando você dá duas alternativas, ele sabe escolher. E nessa escolha, você já está incentivando o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a autonomia. Então, assim, como que pode, né, um ser pensante como o professor se limitar e ainda restringir os alunos? Eu fiquei bem pensando nisso. E aí eu falei com os meus professores, olha, vocês têm que elaborar com eles as regras da sala, porque não é você chegar com as regras prontas e dizer, não cola, não grita, não corre. Não! Vamos elaborar juntos as regras? Aí o professor, mas eu não sou pedagogo, eu sou professor de geografia, eu sou professor de história. Mano, aí me quebra as pernas. Tem essa visão, Alian, e o que eu percebi, e nesse material e outros também, que ele não faz diferenciação entre qual é o profissional que vai aplicar. Ele, quando, né, ele fala a respeito da educação em si. Então, quem está ligado? Eu digo a educação não formal, aqui em casa. Não, é porque no capítulo em si trata da relação, né? Professor, inicia a relação professor-aluno. Aí por isso que eu me limitei a essa fala. Mas claro que ela é para todos, até a merendeira. Ela pode dizer, fiquem em fila, em ordem, para pegar a merenda. Até ela está sendo uma educadora nesse momento. Que o menino vem cheio de falta de educação, cheio de falta de respeito, ele só quer comer, passa na frente do outro, não quer saber. Então, quando a merendeira faz isso, ela também está sendo uma educadora. Necessidade biológica, né? Olha, a Alian falou uma coisa, olha só, nesse texto, nesse livro, meninas, tem uma lista de necessidades. Eu não sei se eu consigo encontrar agora, mas ele tem as necessidades básicas, algumas das necessidades básicas que todos partilhamos nas folhas 48. Não compartilhei com vocês essa parte. Ele tem autonomia, celebração, aí a questão da necessidade biológica, que é o abrigo, o ar, a comida, a água, o descanso, o toque, movimento, exercício. Então, ele entende assim, o Marshall Rosenberg, que por detrás de todo comportamento existe uma necessidade que não foi atendida. Então, quando você tem essa percepção quando você consegue, esse que é o desafio que ele fala muito forte nesse livro, assim, quando você consegue detectar a necessidade que a pequena está falando para ti, quando você consegue trabalhar, achou? Puxa, agora vem a questão da nossa habilidade de trabalhar possibilidades. Aí você vai em busca de possibilidades. É assim que eu percebo do Marshall. O Marshall vem com essa pegada de você trabalhar a escuta, muita escuta, tá? Né, Ariane? Deixa eu falar. Por favor, amiga. Não, é rapidinho, prometo. Essa semana que passou, a psicóloga finalmente conseguiu ir na escola. E eu tinha repassado alguns casos para ela conversar, né? E uma aluna que estava conosco há 3 anos, gente, ela não ria, ela não sorria, ela não expressava, ela não mostrava os dentes. Era um ser humano que andava com cabelo, assim, nossa, muito, muito, muito estranho. E aí repassamos o caso dela para a psicóloga. A psicóloga só a ouviu, só escutou. É isso que a Ariane está falando. A psicóloga escutou. Ela realmente, de fato, demonstrou interesse a ponto da aluna perceber que ela estava sendo ouvida, escutada de todas as formas. E assim, a gente descobriu que há 1 ano ela foi estuprada pelo pai, e já está tudo encaminhado. Já está encaminhado para BO, Conselho Tutelar, todos os trâmites. Mas a menina só se abriu, só de se abrir, de se sentir ouvida. Gente, ela foi para a caminhada do Maio Laranja, sorrindo pelas paredes,
falando, interagindo. Gente, virou a chave na guria, que é lindo, é lindo. Eu fiquei emocionada, emocionada. É isso que a Ariane tá falando. Quando você para e descobre, você ganha o coração daquele adolescente, daquela criança para você. E é incrível, porque se sente acolhido, e aí vai ter prazer de vir na escola, e vai se interessar mais em estudar. Realmente é uma corrente, né? E se os elos estão ligadinhos, as coisas fluem. Eu fiquei tão feliz de ver aquela menina sorrindo, interagindo, falando. Pena que ela já vai sair da escola, que é o 9º ano, mas, nossa, é indescritível. Se ela sonhasse na alegria que eu senti de vê-la na caminhada do Maio Laranja, gente, temos realmente que escutá-los. Até nossos filhos, né? É. E a pesquisa, para mim, se tivesse que acabar, acabaria agora. Porque é, é isso. É isso. É isso, cara. É isso. O texto, ele fala nas folhas 93, que é escutando a necessidade por detrás do não. Nas folhas 93. E ele vai trabalhando exemplos, ele vai, tem o exercício para a gente fazer nas folhas 97, quando for possível, meninas, nas folhas 97, exercício número 6. Ele diz assim o exercício, tá? Para criar objetivos em comum em uma atmosfera de respeito mútuo, em vez de impor nossos desejos aos outros, é útil praticarmos a escuta das necessidades da outra pessoa. Pois quando ela diz não para nós, na verdade, ela está dizendo sim para algo que de fato a atenderá. Por favor, circule o número em frente à oração, onde a pessoa B consegue escutar as necessidades da pessoa A quando esta diz não. Então, esse é um exercício para a gente fazer de repente, depois, sei lá, quando for possível. Mas é muito show esse exercício. E ele vai dizendo, então, para a gente treinar a nossa percepção, para a gente treinar o nosso olhar. E isso faz com que a gente comece a trabalhar a nossa potência de corresponsabilidade no nosso ambiente da educação. É o que eu estava falando para as meninas, Alian, na disciplina punitiva, o resultado vai ficar em formato de perda. Alguma coisa vai se perder. Alguma coisa vai acontecer que vai perder. No estilo castigo. Não fez, vai ser castigado, vai ser perdido. Algo se perdeu. Na disciplina restaurativa, a gente está falando não de validar algo que não foi feito, mas de trabalhar responsabilidades. Então, você está trabalhando corresponsabilidades ali. E essa corresponsabilidade, ela vem dessa tríade, que é o pertencimento àquele movimento que foi, então, trabalhado em sala de aula. Foi dito, por exemplo, que a prova seria desse jeito, como é que seria feita a provinha, que tem outro item desse capítulo que fala a respeito de prova. Eu amo muito esse item que fala de prova, mas, de qualquer modo, como é que vai ser a regra de convivência? E aí tudo foi construído de forma colaborativa. O que a gente está fazendo aqui? A nossa pesquisa é colaborativa. Vocês são o ar que eu respiro aqui. A colaboração é o movimento do nosso círculo. Do contrário, não haveria possibilidade da gente se conectar que não fosse processo colaborativo. E quando a gente fala de pertencimento, seria nesse sentido. A autonomia é dizer para eles, olha, está aqui. Amigos, meninos e meninas, está aqui. Esse daqui, essas são as alternativas, como a Lian falou, né? Essas são as alternativas. Como é que vocês vão construir? E aí, trabalhar essa autonomia deles. E o terceiro ponto, é o que a gente está desenvolvendo mais aqui, é o potencial da pessoa. Nem sempre uma provinha vai dizer se ele aprendeu ou não aprendeu, se fixou ou não fixou, se ele já está apto para passar por outra etapa. É um
um instrumento, é um instrumento a ser desenvolvido, porque necessitamos de metas, de prazos, de diretrizes, e aí tem que ser construído isso. Como aqui na minha área, eu tenho prazos, eu tenho muitas coisas que eu tenho que cumprir no doutorado aqui, a tese, né? Eu tenho prazos aqui. Então, mas não necessariamente tanto material que passou por mim que eu vou conseguir colocar na pesquisa, muita riqueza que aconteceu. E aí vem a questão de trabalhar a responsabilidade, a corresponsabilidade. Então, uma coisa é punir, perdeu. Perdeu porque não fez. A outra coisa é a corresponsabilidade. Eu sabia, era esse o movimento, eu tinha autonomia para fazer, foi me dada a oportunidade de fazer, e agora eu estou nesse movimento, não consegui a nota adequada, mas eu vou em busca da próxima etapa. E o texto vai construindo esse olhar na gente. Quando eu falei para as meninas, Alian, que no começo dessa vida aqui de estudo da JR na educação, eu tinha uma percepção de justiça restaurativa, igual a mãe que quer dar um remédio para o menino, sabe? Toma, menino, xarope. Menino, toma esse xarope. E o menino, não quero, é ruim. É ruim. Menino, toma esse xarope. Não quero. E a mãe, achando que estava fazendo tudo de bom, tudo de maravilhoso, estava, na verdade, sendo violenta. Não estava ouvindo, não queria saber mas como é que é mesmo esse xarope? Bota o dedo, realmente, ele é ruim mesmo, né? Tá difícil. E aí eu percebi que quanto mais eu me aproximava de vocês, quanto mais eu tinha oportunidade de vivenciar o chão da escola, a rotina de vocês, ouvindo a Lian falar, e sentindo a dor da Lian, na fala da Lian, mais eu percebia que não, peraí, eu preciso escutar, porque nem sempre o que a minha visão é a visão do outro, e o outro tem um milhão de informações que eu preciso ver, eu preciso olhar. Aí vem a questão do você se colocar no lugar do outro, de você compreender o outro. E aí, hoje, eu não falo mais, Alian, eu não falo, eu vou conversar com o meu orientador, mas o nome do meu trabalho, o título tá assim, A Implantação da Justiça Restaurativa. Mas de tanto essa vivência que vocês me deram a oportunidade, eu penso que não seria a implantação da JR, porque a JR já está na nossa escola, a JR já está no chão da escola, vocês já fazem isso direto. Eu penso que seria o fortalecimento do olhar restaurativo, a possibilidade de fortalecimento do olhar restaurativo, porque quanto mais a gente potencializar esse olhar restaurativo que nós temos, e o que a gente está fazendo aqui é uma potencializar nosso olhar restaurativo, mais a gente vai ganhar ferramentas na nossa caixinha. Mais ferramentas. A gente vai estudando, a gente vai ganhando ferramentas e vai desenvolvendo percepções. Olha aí. Oi, Vanilce! Se eu quero falar Val, eu sei. Vani, tudo bem, amor? Boa noite. Tudo bom? Eu não estou enxergando nada, mas espera aí, calma lá. Tá bom, arrasa. Acho que vai voltar. E a gente está compartilhando a leitura. Então, assim, compartilhando com vocês. Problema na minha câmera, viu? Estou com problema, não consigo abrir câmera aqui no computador, só no WhatsApp, só no celular. Então, eu estou sem meu celular. Tudo bem. Eu estou ouvindo a sua voz, já está valendo para mim. Você arrasa. Então, foi uma construção e uma desconstrução, e eu estou construindo, vocês estão me construindo esse olhar restaurativo. E só para dar um exemplo, quando fala de escuta, olha o que ele fala no item 1, meninas, do 97 desse exercício, Alian, Vanilce, Alzira, Evelyn, olha só. Peço permissão para compartilhar com vocês. Olha o que ele fala. Ele diz assim, por favor, circule o número em frente à oração onde a pessoa B consegue escutar as necessidades da pessoa A, quando a A diz não. Quando a A diz não, tá? Bora para o desafio aqui? Eu vou ler aqui a primeira percepção e aí a gente vai compartilhando, tá? Vamos lá.
A pessoa A é o aluno. Aí a pessoa A diz assim: não vou passar meu tempo livre ajudando ela a fazer a lição. Não vou passar meu tempo livre ajudando ela a fazer a lição. O A falou. Aí o B, o professor aqui no exercício, falou assim: todos devem ajudar seus colegas. O professor B falou: todos devem ajudar seus colegas. Aí a pergunta é: circule o número em frente à oração, onde a pessoa B consegue escutar a necessidade da pessoa A. Quando ela diz não. Pergunta da prova da Ariane. Pergunta da prova. Pergunta. Nesse item 1, meninas, nesse primeiro caso aqui, vocês acham que o B conseguiu escutar a necessidade do A? O que vocês acham? A Liane disse não. Alzira, Evilene, Ivanilce. Pois é, aí ele vai lá, aí ele dá o gabarito, vou lá no gabarito. 99, olha 99. Estas são as minhas respostas ao exercício 6. Ele diz, na situação número 1, bom, ele diz, não circulei esta opção. Aí, na minha visão, a pessoa B está dando uma bronca na pessoa A, com a intenção de fazê-la sentir-se culpada, em vez de escutar o que está acontecendo com a pessoa A. Acho que a pessoa A sente que sua autonomia não está sendo respeitada e que gostaria de receber apoio para a sua escolha de como usar o seu tempo. E aí ele vai construindo essa percepção da gente quanto a escutar a necessidade por detrás do não. Quando a gente recebe um não, foi uma necessidade, mas o que foi que aconteceu? Eu trabalhei tanto movimento, por que eu recebi um não? Aí, olha, no exercício 5, ele diz assim, olha a pessoa A, que é o aluno diz assim, não quero fazer o trabalho em grupo. O aluno falou, não quero fazer o trabalho em grupo. Aí a pessoa B, o professor, respondeu assim, só estou te pedindo para experimentar. Só estou te pedindo para experimentar, tá? Aí a pergunta é, a pessoa B conseguiu escutar a necessidade da pessoa A? É ruim porque a gente faz essa avaliação pautado no nosso, né? No nosso. É. O primeiro, por exemplo, eu não achei que foi uma bronca, mas para mim dói mais do que uma bronca, porque eu me sentiria ignorada na minha fala. Bacana. Eu estou dizendo, poxa, eu não quero usar meu tempo livre para isso. E o professor está dizendo, todo mundo tem que ajudar o coleguinha. Sim, mas e aí? Nessa daí eu não me sentiria escutada também, não. Nessa daí, mesmo ele tendo sido bem melhor na fala, né? Tá. Eu achei que a resposta desse professor B, da quinta questão aí, foi bem melhor, mas ainda assim não me sentiria escutada. Valeu, Alian. E vocês, meninas, o que vocês acham? Ó, o aluno falou assim. Concordo com a Elian, que também não me sentiria escutada. Sim, eu concordo com as meninas. Ele foi suave na resposta, né, com o aluno, mas no meu caso, eu também não me sentiria contemplada, né, escutada. Olha, Val, não sei se é possível falar, mas olha só, o que ele... Eu consigo falar, não consigo ativar minha câmera. Aí, nesse caso, as duas partes têm escolha, né? Então, no caso, o aluno tem a escolha de não querer, não é isso? E outro lado é o professor, porque eu não... É o prof. O aluno falou assim, não quero fazer o trabalho em grupo. E o professor falou, só estou te pedindo para experimentar. Só estou te pedindo para experimentar. Aí a pergunta a pessoa B escutou a necessidade da pessoa A? O B é o professor. É o prof, é o professor. Aí a pessoa B escutou a necessidade da pessoa A? É um exercício, né? É um exercício de escuta que a gente está
que ele propõe, o autor desse livro propõe esse exercício de escuta. Escutar as necessidades. É muito interessante, Ari, porque nesses dois exemplos que tu deu, eu olharia e já diria, mas, meu filho, por que você não quer? Sim. Tão simples, seria o básico. É o seu olhar restaurativo, né? Para a gente, o DNA existe, né? O DNA. Eu tenho uma experiência, quando estou na sala de aula, que, tipo assim, eu quero que o aluno, educação física, o aluno ele quer jogar bola, né? Então, o que ele quer, assim, o jogar bola é a diversão, é o prazer, é o momento. E eu, como professor, quero seguir o currículo tradicional. O aluno precisa ter a prática e teórica, ele precisa entender o movimento, só que ele não quer entender isso, ele quer jogar. Então, eu, na minha visão professora, fico pensando, caramba, por que ele não quer? Por que ele não quer? E, ao mesmo tempo, ele quer jogar, quer ser feliz, quer se divertir. Então, eu de ouvi-lo, ou eu ouço e não, tá, pode brincar. Isso vai fazer de mais felizes, mas, ao mesmo tempo, me frustra enquanto professora. Por quê? Por conta da minha concepção conservadora. Né? Então, quem tem que mudar nesse caso? É a minha visão de professora tradicional, entendeu? Eu preciso realmente trabalhar a educação libertadora, aquela educação que o aluno também é construtor de conhecimento. Lá dentro do jogo, ele vai fazer, fazer o que eu quero falar, só que ele constrói de um jeito, ele pode saltar, cabecear, rodar, girar, é tudo que eu vou falar, só que ele faz no jogo, no prazer. Ele nem sabe o que é isso, que é giro, que é rodopio, mas ele sabe fazer, entendeu? Então, ele constrói aquele conhecimento. E ele está dizendo, tá vendo, professora, como eu faço? E aí cai por terra, e eu falo, realmente, eu não consegui te entender, agora eu estou te entendendo. Então, eu tenho que te ouvir, eu tenho que ouvir o aluno, realmente. No escutar, pois é. E olha o que ele diz, Vanilce, olha o que ele fala aqui, o gabarito, meninas, olha o gabarito. Ele diz assim, a percepção dele, né, do autor, ele diz assim, no 5, né, que a gente está no 5, ele diz assim, aí ele responde assim, na minha visão, a pessoa B respondeu com uma sugestão, em vez de escutar a necessidade da pessoa A. Eu diria que a pessoa A quer se proteger de alguma frustração ou dissabor que vivenciou em um trabalho de grupo anterior. Então, talvez uma vivência, né, percepção do autor aqui, né, compartilhando, uma vivência anterior de um trabalho em grupo fez com que ela não quisesse mais ter uma nova experiência, porque ela já ficou já com né, aquele pré-conceito, ou conceito já, né, da experiência anterior, e não quer mais repetir. Então, ele também não marcaria essa. Ele estaria junto com a gente aqui. Olha, a 6, meninas, diz assim, o aluno falou, a pessoa A, essa redação é muito idiota, não vou fazer. Está no livro, fica a dica. Não sou, é o livro. Página 98. O aluno falou assim, essa redação é muito idiota, não vou fazer. Se negou a fazer a redação. Aí a pessoa B, o professor, falou, você quer produzir um texto que faça sentido para você? A pergunta, aí, você quer produzir um texto que faça sentido para você? Tá? Aí vem, né, a nossa pergunta. Pergunta, meninas, esse professor, ele trabalhou a escuta, a necessidade da escuta do aluno? O que é que vocês acham? Ah, sim, eu também compartilho.
E Não vale, que tu já olhou aí a resposta. É verdade, eu não vou mentir. Eu compartilho toda. Eu concordo também. Uma linha de pensamento da comunicação não violenta é a gente fazer perguntas ao invés de afirmativas, né? Que a gente estudou. Ao invés da gente afirmar, a gente fazer perguntar. Deixa eu ver se eu consegui entender. Então, você está dizendo que você, aí colocou aqui, que você quer fazer um texto que faz mais sentido para você, é isso? Ao invés de a gente pontuar, afirmar, a gente trabalhar perguntas. Eu tenho exercitado isso bastante aqui em casa com a Helena, sabe? Se eu começar a fazer perguntas, eu dizer, mas, mamãe, eu não quero fazer agora, eu não quero ir para a escola. Pronto. Ai, entendi, meu amor. Eu entendi que você quer ficar na casa da vovó. É isso que eu entendi? Eu entendi certo? É, mamãe, eu quero ficar no vídeo. Aí vai outra conversa, outro que eu vou ter que conversar com elas, objetivos e tal, construir, que importa. Aí aquele primeiro momento, nas folhas 86, que eu vou então construir junto com elas os objetivos da escola, que a escola não é só estudar, que a escola é brincar, que é prazeroso, que é divertido ir para a escola, que socializa, fala com os amiguinhos. E aí é um processo árduo. A dona Helena, ela me bota para conversar com o livro e as práticas acontecerem. O autor diz assim, olha, nessa questão, meninas, ele diz na questão 6 que se você circulou este número, estamos de acordo. Ele fala, na minha visão, a pessoa B entendeu o que a pessoa A valoriza. Aí aquela questão de, ao invés de você afirmar, você perguntar. E é a chave mestra para um trabalho de plano de convivência, é você fazer perguntas. Então, aí eu já entro aqui, menina, já quase no finalzinho da nossa conversa, na perspectiva do que eu consegui ver desse nosso momento de estudo, que fui construindo ao longo do tempo aqui na pesquisa. No começo da pesquisa, a gente ia para a escola falando sobre um olhar restaurativo na construção da cultura de paz. Era assim que a gente ia para a escola, sabe, Eliane? Agora não. Agora eu estou indo para a escola dividindo a nossa conversa em 3 pontos. O eu comigo, o eu com o próximo e o eu na escola. E tudo está conectado. A gente precisa ter esses encontros na escola, porque para a gente trabalhar os outros itens, para a gente fazer o nosso plano de convivência, a gente primeiro tem que se entender com a gente. É o eu comigo. Como é que eu estou? E aí, compartilho com vocês a experiência que eu vivi no João Batista, no João Carlos. Como eu estou, como o eu comigo, como é que eu estou? Como é que eu estou chegando até aqui? Como é que eu estou recebendo essas informações? Por que eu estou aqui? E aí a gente começou a fazer perguntas, sabe, para os alunos, para os representantes de turma. Começou, a sementinha, né? É projeto piloto. Então, começou o representante de turma do primeiro ano, sabe? E aí as perguntas foram sendo feitas, não foram afirmativas, não foram perguntas fechadas, do sim e do não, foram perguntas reflexivas, do eu comigo. Esse eu comigo, ele deu um resultado, né, Eveline? A Eveline, se for possível, pode compartilhar com a gente. Esse resultado já dá um gancho para falar do eu com o próximo, que seria esse cuidado mútuo, que é os 3 princípios da JR: respeito, dignidade e cuidado mútuo. Então, você está trabalhando na escola algo que já existe. Você está trabalhando o potencial desse olhar restaurativo. Esse olhar restaurativo já está aí. O que está precisando? É isso. É o que a gente está fazendo aqui. Olhar para esse olhar. Olhar com com o que a gente tem de mais raro na vida,
nossos seres humanos. Eu li em Provérbios que as pessoas aprendem com as pessoas, como o ferro amola o ferro. Então, nós estamos aprendendo com a gente. Eu estou aprendendo muito com vocês, muitíssimo com vocês. Então, como o ferro amola o ferro, as pessoas aprendem com as pessoas. Tem muitas coisas que os meninos e meninas na nossa casa, na nossa escola, estão querendo dizer para a gente. E quando a gente abre esse olhar restaurativo, quando a gente dá um zoom na tela, nossa, está aqui a resposta. Está aqui a resposta daquele conflito. Ah, já entendi. E aí a gente passa para o próximo ponto, que é o eu com o próximo. Aí o eu com o próximo, você já vai trabalhar de que forma a gente poderia, então, desenvolver esse canal de escuta com segurança, para que eles se sintam seguros em falar. E aí anotar, quem sabe, um futuro formulário sendo proposto por eles. Como eles gostariam de ser escutados? O que seria possível colocar nesse formulário? Sei lá, teve uma outra escola que eu fui no Juliana Alves. Aí eles colocaram lá nos combinados, né? Que eles são as regras de convivência no nosso encontro. Aí um colocou que tenha lanche. Poxa, eu amei. Sabe ele que eu amo pão, mas tudo bem. Ele não sabia, mas tudo está conectado. Aí, e se de repente, dentro da nossa escola, tem alguém que esteja precisando comer feijão na merenda. Comer feijão na merenda, comer arroz na merenda. Eu vim de uma escola que de manhã era particular e de tarde era filantrópica. E passei necessidade em casa. Então, tinha coisas que eu comia, que o meu almoço era na escola. E eu amo feijão. Eu amo feijão. Então, é uma necessidade minha. Como é que a professora ia saber, ou a irmã, né, que era colégio de freira, como é que a irmã ia saber essa necessidade? Só se ela estivesse me ouvindo. E como ela não abriu para me ouvir, então eu ia na sorte. Às vezes era Nescau com pão, muito bacana. Consegui a minha câmera. Eu estou horas tentando. Arrasou. Continua. Então, assim, foi assim que então eu percebi que é importante a gente saber a necessidade que o outro tá tentando dizer para a gente e que a gente, agora, trabalhando cada vez mais o nosso olhar, apura, aguça o ouvido, sabe como é que é? Então peraí, o eu comigo fez eu ter esse direcionamento. O eu com o próximo seria trabalhar o formulário. Então todo mundo dá sugestões, né? É o que a gente chama de tempestade cerebral, né? Assim, tempestade, brainstorming é uma metodologia ativa, né? Brainstorming, aí, tempestade cerebral, várias perguntas que poderiam ser traçadas aí pelo nosso querido aluno, pela nossa querida aluna. E depois a gente vai para o terceiro encontro, que é o eu na escola. O eu na escola, ele vem com esse movimento de você trabalhar possibilidades. Não é tudo, porque a gente não vai conseguir tudo. Não vai. A gente sabe. Só que quando eu ouço, fica mais fácil de eu restringir, né? Eu já dou uma afunilada pelo fato de ouvir. Tu falando isso, me remeteu rapidamente. A minha professora de educação física estava muito chateada, porque os alunos estavam vindo sem uniforme. E ela disse, eu vou mandar todo mundo para a diretoria. E aí chegaram 5 alunos, e ela queria bem que eu esculhambasse com as crianças. Mas eu sempre escuto. Aí eu perguntei, por que vocês vieram sem uniforme? E aí descobri que dos 5, 2 estavam com tanta goteira em casa que molhou o uniforme e eles não tinham
conseguido secar o uniforme para levar no outro dia para a escola. E, nossa, gente, pelo amor de Deus, isso é super perdoável. E os outros 3, eu descobri que não tinham dinheiro para comprar o uniforme e tinham ido, inclusive, com fome, porque não tinha alimentação em casa. Acabou que eu quis doar 3 cestas básicas. E quero muito, 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 assim, ouvi-los, porque como é que a professora já chega brigando, né? Por que ela não perguntou para saber a necessidade? E eu achei interessante que esse que tu está falando, do eu comigo, eu com o próximo, eu com a escola, perpassa pelo esqueleto do que eu vejo a minha professora de projeto de vida, está trabalhando com eles também na sala. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, tomara que ela esteja fazendo essa escuta, porque aí depois ela socializa com outro olhar, e é essa escuta que faz com que a gente vá afunilando para trabalhar individual, né? O coletivo, mas individual. Eu concordo, eu compartilho desse sentimento. Quando a gente começa, né, nessa percepção, aí você vai trabalhar a responsabilidade social, como conviver em sociedade, né? Aí você vai cuidando de si, cuidando do próximo, e vai... É o que eu vejo muito forte na gente, meninas, assim, na educação, esse zelo, esse cuidado, essa preocupação em trabalhar a sociedade, essa justiça social. Como é que a gente trabalha a justiça social com realidades tão diferentes? É desafiador. E aí eu vejo cada vez mais importante a gente, no eu comigo, no eixo eu comigo, identificar as necessidades. Então, assim, eu percebo que o eu comigo, ele identifica necessidades. Eu estou entendendo assim, esse movimento que eu estou vivendo agora, sabe? No final do momento da pesquisa, mas esse é projeto da minha vida. Então, é projeto de vida, esse projeto. O eu comigo, ele me introduz um pouquinho no que eles estão vivendo. Então, eu vou em busca de um diagnóstico de necessidade. Ok, vi ali um caminho para trabalhar, tá, agora eu vou com o próximo. Como é que é essa relação com o eu com o próximo? Que aí eu já sei quais são as necessidades do eu comigo, foi eu com o próximo. Aí eu vou indo em busca de trabalhar o tripé da JR, né? O tripé da JR, que é a conscientização, responsabilização e reparação do dano à vítima, né? Então, esse tripé da JR, ele vem quando a gente começa a olhar o próximo. E olha que eu já identifiquei um diagnóstico das necessidades do eu comigo. E vocês percebem que tudo vem o eu antes? O eu comigo, o eu com o próximo, o eu na escola, né? Então, sempre tem o antes, o eu. A importância do autocuidado, que a gente conversou com a Liane, eu estou muito desejo da gente conseguir fazer, que é a roda de conversa, não é nem o círculo, não é o círculo, tá? Porque o círculo demora, tem negócio. É uma roda de conversa que trabalhe o autocuidado. Eu percebo que os profs e profas precisam ser ouvidos também. A coordenadora também, a gestora, os diretores, eu percebo que eles precisam ser ouvidos. Eu fui numa escola, não me lembro agora o nome, acho que foi Santana, que os professores falaram, e aquilo parece assim, o livro fala, o texto diz pra gente que quando a gente consegue ser ouvida, quando a gente consegue alcançar o ápice da nossa necessidade, o sentimento que vem depois disso é o silêncio. É a satisfação. Traz uma paz desabafar. Traz uma se sentir acolhido. Eu ia até te sugestionar. Mana, acabou teu doutorado, mas bora escolher assim, um livro para a gente fazer
Durante Bora. a semana, a gente conversa sobre o livro, o capítulo do livro, e continua nessa terapia de grupo. Ah, eu amei isso. Eu falei hoje sobre isso. Eu falei, eu tenho uma amiga, a Lian, que ela não fala que é sessão de estudo, que é sessão terapêutica. Eu falei, titia, Lian. É legal, legal. E esse é um sentimento que essa é a próxima etapa que, com a permissão de Deus, ele vai nos ajudar. Os planos a gente faz, mas quem manda é Deus, né? Então, ele vai nos ajudar aqui nesse processo. A próxima etapa é perceber esse sentimento de tranquilidade nos nossos. Por quê? Porque eu consegui falar a minha necessidade. E vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi recentemente. Uma pessoa veio até a mim e disse que queria muito que a mãe fosse para a reunião da escola. Queria muito que a mãe fosse para a reunião da escola. Todas as mães foram e a mãe daquela criança não foi. A mãe da criança não foi para a escola. Todas as mães foram e a mãe não foi. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não foi a segunda vez que isso aconteceu. Não foi a terceira vez que isso aconteceu. Sabe como é? Não foi, tá? E isso causou na aluna um sentimento de frustração, porque ela percebia que todos estavam com a família e ela não estava. Ela estava só, se sentindo só. E aí ela foi para a casa dela. Quando ela chegou na casa dela, imagina o que aconteceu. Ela brigou com a mãe. Brigou com a mãe. E a mãe disse que não foi porque ela estava doente. A mãe não foi porque ela estava doente. Ela disse, tu não tá me entendendo. Eu não fui porque eu tô doente. Não dá para eu, não tinha como eu ir. Não dava para eu ir. E aí vem a necessidade da mãe, a necessidade da filha e o sentimento de frustração aqui no meio. E a criança começou a falar, chorando, brigando com a mãe, até que ela disse, sabe por que eu tô falando assim com a senhora? Porque, para mim, eu não queria que a senhora falasse nada, eu só queria a sua presença. Era só a sua presença que eu queria. Era só isso. Era só isso que eu queria, eu só queria a sua presença. E quando ela me relatando que quando ela acabou de falar isso, quando ela conseguiu identificar e falar a necessidade dela, aí elas pararam de brigar. Porque ela conseguiu falar a necessidade dela. O real sentimento que trouxe ela a falar assim com a mãe. Não era uma questão de cobrar nada, é porque ela queria a presença da mãe lá. Ela queria a presença da mãe lá. Não era para falar nada. E aí vem um outro sentimento. Foi muito bonito, que foi compartilhado. O outro sentimento foi de perdão. A mãe pediu perdão para a filha e a filha conseguiu pedir perdão para a mãe. E aí veio a tranquilidade, que é o próximo passo quando a necessidade é atendida. Então, meninas, o terceiro eixo desse movimento restaurativo é o eu na escola. Então, o eu na sociedade, eu no ambiente escolar. Como é que eu vou trabalhar as necessidades do eu comigo, eu com o próximo e as necessidades da escola? Porque vocês são regidos por normas e regras. Vocês são muito cobradas. Vocês têm uma gama de responsabilidade gigantesca. E quanto mais eu me aproximo de vocês, mais eu admiro vocês. Égua, eu sou fãzona de vocês. É algo que só vivendo na pele. E assim, eu compartilho esse movimento de construção, de construir um olhar que trabalhe esse tripé
de acordo com a possibilidade que cada um tem. Então, veja, se eu estou trabalhando no primeiro ano, eu vou usar a linguagem do primeiro ano. Se eu estou trabalhando na educação infantil, eu vou usar a linguagem da educação infantil. Como é que eu posso trabalhar no Eu na Escola o plano de convivência na educação infantil? Como é que eu posso trabalhar o plano de convivência no primeiro ano, no terceiro ano? Então, não é uma receita de bolo, não é pronto. Ela vai de acordo com as possibilidades e necessidades que vocês detectarem. E aí, quando a gente está aqui nesse movimento, eu vejo que o letramento, né? Eu aprendi essa palavra. O letramento, que é o nosso estudo aqui, faz a gente perceber que existem possibilidades da gente trabalhar as características das escolas pacificadoras em eixos das nossas regras. Colocar possibilidades de trabalhar essas ferramentas de pacificação social. Não é só a JR, tem outras. Então, assim, se você tem dentro das regras e normas internas possibilidade de trabalhar características das escolas pacificadoras, você consegue introduzir o olhar restaurativo e formalizar, introduzir não, que já está, formalizar o olhar restaurativo. Vocês formalizam o olhar restaurativo, trabalhando o tripé conscientização no letramento, responsabilização com a perspectiva da corresponsabilidade, que é pertencimento, autonomia e potencial do ser humano, e a reparação do dano à vítima é a perspectiva do plano de convivência. E aí eu dou um exemplo: bullying. Bullying. O bullying, ele não está longe da nossa escola, ele está muito perto da nossa escola. Como é que a gente pode trabalhar o bullying? Que é algo que eu estou vendo que assustadoramente está aumentando. Eu conheço, o aniversário da Leninha foi agora, e as mães estavam conversando comigo que tem umas coleguinhas com 9 anos de idade que estão falando assim, não me toca, para com isso. Olha, gente, não era assim na minha época. Não tinha essa expressão, não sabia nem o que era isso, era outra coisa. Eu fui vítima de bullying, mas não foi outra história. E está ficando cada vez mais intenso ao ponto de você realmente partir a turma. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Aí vem o nosso letramento. O livro, ele vem conversando aqui com a gente sobre a comunicação não violenta na educação. E uma das formas da gente, e ele traz aqui um exercício para a gente depois trabalhar, é a questão de fazer perguntas. Você fazer perguntas. Então, se a gente consegue, no eu com o próximo, fazer um formulário, olha só, menina, uma possibilidade de construirmos um formulário que foi construído ouvindo eles, das perguntas que eles gostariam que fizessem para eles, isso te dá um bom direcionamento para a gente fazer o nosso plano de convivência. Um bom direcionamento para fazer o plano de convivência. E o plano de convivência já viria dessa maturidade deles com as regras também da escola. Como eles já foram ouvidos e têm o planejamento do que eles gostariam que perguntassem para eles, aí no terceiro movimento é importante apresentar para eles em formato de letramento o que vocês também têm como regras para serem cumpridas. Como é que funciona a estrutura da escola? Será que os nossos colegas alunos sabem como funciona a estrutura da escola? A direção, que passa pela coordenação, que passa pelos professores, que tem prazos, que tem uma organização. Como é que a gente pode harmonizar a necessidade e a possibilidade? E aí nasce esse movimento do plano de convivência.
movimento, né? Que não é parado, não é parado. Então, o último ponto que ele chama atenção no nosso texto é sobre a prova. Ele tem uma pegada sobre prova, que é a comunicação não violenta na educação, na perspectiva da prova. E aí é interessante a gente fazer essa leitura, a gente não vai fazer agora, é das páginas 111 às páginas 115, 111 a 115 do livro. E ele vai colocando que, atualmente, é claro, ele diz lá no final do livro, meus alunos sempre me dizem como estão se sentindo nesse texto aqui do material. Naquele dia fui eu quem agi diferente, pois dediquei um tempo a ouvi-los e me dispus a falar com honestidade sobre os meus sentimentos e necessidades. O professor tem necessidade de passar uma avaliação. Então, dizer para o aluno por que ele está passando, por que tem aquilo. Olha, eu tenho necessidade de passar, porque tem uma estrutura, é para formalizar, para validar. Então, tá, entendi. Não é só colocar a goela, olha, Ariane, botar a goela na xarope e não dizer o porquê. É dizer os motivos pelo qual você está vindo aqui fazer a prova e a importância desse momento. Aí então, o professor fala nesse texto que ele, então eu compreendi o poder da comunicação não violenta, né, naquela ocasião. E aí, meninas, a gente fecha a tríade, o eu comigo, o eu com o próximo e o eu na escola. E a nossa conversa de hoje. A gente passou aí por 6 eixos, que foi disciplina, punição e JR. O tema 2, punição e reparação. O tema 3, princípios da JR e conflito. O tema 4, conflito, violência e JR. O tema 5, justiça restaurativa na escola. E o hoje, justiça restaurativa e a cultura de paz, sendo construída pela comunicação não violenta. Os 6 temas que nós trabalhamos no nosso diagnóstico formativo em junho de 2023, que foi confirmado por vocês em agosto de 2023. Então, isso não é uma despedida, isso é até daqui a pouco. Nesse movimento das sessões, existem agora outra etapa. A gente acabou as sessões de estudo. A gente precisa marcar 2 sessões de reflexão. O que é a sessão de reflexão? Se o que a gente estudou, a gente conseguiu aplicar. Se foi possível aplicar. O que foi possível aplicar. E o que a gente compreendeu, né, desse movimento, esse feedback. Então, eu pergunto para vocês, meninas, haveria possibilidade da gente... vocês teriam alguma sugestão de um novo encontro da gente? Agora seria lá para o final de junho, uma sugestão de data, pode ser na festa junina, para a gente agora, nesse próximo, de sessão de reflexão, para ver o que foi que a gente conseguiu vivenciar nesse trajetório. Hoje são 20 de maio, né? Vocês teriam alguma data que gostariam de sugerir para a gente marcar uma sessão de reflexão? Teria alguma data? Olha, aqui no meio... Tem que ver com as meninas, porque eu tô de licença. Licença prêmio, então tem que ver com as meninas. Eu gosto do 10 de junho, eu gosto do 17 de junho, do 24 de junho. O que vocês acham do dia... O que vocês acham do dia 17 de junho? Ou 24? 17 ou 24? 17. 17? Tá. Tu quer esperar fazer um mês, é? Por isso que tu prefere o 24? 17. 17, tá. Tá, tudo bem. Melhor 17. Tá. São 2 sessões que a gente tem que fazer de reflexão, que é justamente desse movimento que a gente viveu. Então, eu quero muito ir com a Lian, eu quero muito ir com a Alzira, com a Eveline, né? A gente voltar com a Vanilce
Então, assim, vocês acham que dia 17 de junho a gente consegue, nesse tempozinho, ter esses encontros para trabalhar, quem sabe, compartilhar, né? Se for possível, essa tríade, né? O eu comigo, o eu com o próximo, o eu na escola. Vocês acham que dá? Evelene, Alzira, Alian, Vanilson. Sim. Eu vou entrar de férias em junho no papel, mas oficialmente. Ah, tá. Entendi. Eu entendi você. Eu entendi. Bom, então, a gente fecha 17 de junho. Pode ser? Sim. O que você acha, Evelyn? Pode. Né? Dia 17 de junho a gente fecha. Sim. E aí poderia ser nesse movimento? Fica melhor para vocês, assim, online? Online. 19h30, né? Esse horário, assim, para a gente entrar? Pode ser? Então, pronto. 19h30 é bom. 19h30, então tá bom. Então, dia 17 de junho, às 19h30, online, a gente vai ter a nossa sessão de reflexão, que é justamente esse movimento que vivenciamos aqui, como foi que a gente conseguiu, então, trabalhar nas nossas realidades. Tá bom? Meninas, eu tenho dificuldade de dizer tchau, então eu vou dizer até daqui a pouco, tá? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Deus abençoe muito. Quando tu vai na minha escola, prof? Égua, na quinta não dá agora, mas eu posso ir na sexta de manhã. Outra possibilidade. Sexta de manhã, não? Sim, talvez. Dia 24? Pode ser dia 24, sexta de manhã, ou dia 27 de maio, terça de manhã. Na terça. Não, 27 não, é 28, terça. Ah, perdão, falei errado. Dia 28 de maio. O que você acha? 28 de maio daria? Dá. 28 de maio, a gente faz a conversa, a gente faz a roda de conversa de autocuidado? Será que a gente consegue? A gente faz com os profs? O que você... Tá bom. Aquilo, né, que a gente... Tá, fechou. Então, 28 de maio. Aí, que horas, Aliança, seria melhor? Que horas daria para ti? Seria possível 9 da manhã? De 9 às 11? Ou não? 9 às 11? 9 às 11, acho que, né? 10, 11... Para mim, isso é um investimento maior e melhor do que aquelas formações que a Seduc faz online. Ai. Outro momento. Outro movimento. Tá, então, 28 de maio, terça-feira, de 9 às 11. Fechou. Bacana. Então, olha, Andréa! Maninha, a gente já está finalizando, mas a gente pode conversar, você e eu. As meninas já estão indo, mas a gente vai conversar. Obrigada pela sua presença, tá? Obrigado. Então, a gente ficaria... Seja bem-vinda, amor. Demanda da Seduc. Olha aí, tá vendo? Fica à vontade, a gente vai já conversar. Então, a gente já fica nesse momento da sessão de reflexão. Eu aprendi que a gente nunca sabe nada, e que quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe nada. Isso que eu aprendi. E eu estou apaixonada por provérbios, e dei um livro, está me apaixonando, e ele diz assim, filho, nunca pare de aprender, porque se você parar de aprender, você vai esquecer o que você aprendeu. Então, eu peço para vocês, me permitam aprender com vocês, continuar aprendendo com vocês, para a gente construir esse canal, essa comunicação não violenta de forma colaborativa, uma ajudando a outra. Me permitam, eu peço para vocês que a gente construa em conjunto esse conhecimento. E, mais uma vez, parabéns, 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 parabéns pelo dom que Deus deu para vocês. Vocês são, para mim, um exemplo de determinação e um exemplo de sucesso. Eu tenho muito a agradecer e dizer para vocês, registro todo o meu respeito e admiração por vocês. Vanilce, André, Alzira, Alian, Evilene e todos os amigos que não foi possível estar aqui, mas eu tenho certeza que estão conectados com a gente. Obrigada, meninas. Um beijo, bom descanso. Tchau, tchau. Coraçãozinho. Beijo, tchau. Tirar um retrato. Já, um retrato. 2, 6 e... Vai, amiga!
X. Aê! Ai, mas eu amo o dorama, tá? Arrasou. Beijo, bom café com leite para vocês. Tchauzinho. Tchau, Beijo, tchau. E aí, tchau. fala no privado? Sim. Tá legal, então. Te aguardo. Beijo. Maria?